Bem-vindos ao quarto Núcleo Call, sejam muito bem-vindos. O agronegócio é cada vez mais relevante na economia brasileira e quem lida com perspectivas e investimentos não consegue imaginar quais são as perspectivas para o Brasil sem antes entender quais são as perspectivas para o agronegócio. Eu fiz até uma cola aqui para apresentar o nosso convidado dessa vez, engenheiro agrônomo, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, doutor honoris causa pela Unesp, ex-secretário de Agricultura de São Paulo, ex-ministro da Agricultura do Brasil, entusiasta do corporativismo, embaixador do cooperativismo, embaixador da FAO para cooperativas e foi ex-presidente da Aliança Cooperativa Internacional, entre tantas outras qualificações. Recorrentemente, ele é apontado por seus pares como uma autoridade nacional, é uma unanimidade, mas muito mais que isso, ele é uma autoridade internacional sobre o tema. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui conosco o Dr. Roberto Rodrigues. Dr. Roberto Rodrigues, muito obrigado pelo privilégio de nos dar a sua atenção. Acredito que será uma oportunidade única para todos nós tê-lo aqui. É um prazer, espero que adiante alguma coisa para vocês, Marcelo. Obrigado pela atenção. Não, com certeza, não há dúvida quanto a isso. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: nós estamos vivendo aí um cenário bastante atípico por conta da pandemia. Eu queria entender a sua visão, quais são os cenários quais são os setores do agronegócio que estão mais sofrendo com a pandemia? Olha, Marcelo, na verdade, a pandemia trouxe um sofrimento no começo dela, nos primeiros 15 dias dela, para dois segmentos. O segmento de hortifruti granjeiros e o segmento do etanol, o álcool de cana-de-açúcar e também de milho hoje em dia. O de hortifruti granjeiros foi enfaticamente desastroso no setor flores, porque logo que começou a pandemia, segunda quinzena de março, acabou tudo quanto é evento, casamento, congresso, cerimônia, não tinha mais para quem vender flor. E flor é um produto perecível. Então foi um desastre tenebroso para os produtores de flores. O setor, enquanto economia do agronegócio, não é muito representante, não é um peso muito grande. Mas para quem produz flor foi uma tragédia sem precedentes. O setor é muito moderno, gente muito competente, já se adaptou e tocou para frente, mas sofreu muito no começo. Hortifruti granjeiros também houve um problema, porque você se lembra, nos primeiros dias, como o Supremo Tribunal Federal autorizou cada poder decidir o que quer, o federal, o estadual, o municipal, então teve o prefeito que fechou a cidade, depois de gasolina fechou na estrada, então os caminhoneiros tiveram um problema de abastecimento e o setor de hortifruti granjeiro é dinâmico, não pode parar. O dia inteiro está trazendo para o cinturão verde para as cidades, supermercados e feiras, etc., os produtos de consumo interno. E isso sofreu um período de dificuldades. Mas logo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, associou o setor privado e rapidamente resolveram o problema. Hoje não falta nada para ninguém em lugar nenhum do Brasil inteirinho. E o terceiro ponto foi, então, o etanol. O etanol foi uma coisa óbvia. O consumo despencou, porque todo mundo ficou em casa, ninguém andou no automóvel mais. E isso foi acompanhado também pelo preço da gasolina, que caiu muito por causa da briga entre a Arábia Saudita e Rússia, naquele período. Caiu, foi lá para baixo. Então, a gasolina caiu de preço. O etanol não tinha consumo, foi um desastre. Mas também foi resolvido com o tempo, porque as usinas que podem fazer açúcar, também em vez de álcool, aumentaram o consumo de cana-para-açúcar, porque os preços estão muito bons no mercado internacional. Nós exportamos, você nós exportamos até 30 de agosto desse ano agora, 45% mais açúcar que no ano passado, no mesmo período. E com um preço muito melhor, porque a Índia perdeu produção, então houve um mercado mais favorável para o açúcar. De certa forma, isso enxugou o mercado de etanol, porque usou menos canos de etanol, produziu menos etanol. Então, o que se produziu a menos quase que compensou o que se consumiu a menos também. O que se produziu a mais quase compensou, se consumiu a menos, compensou, foi compensado porque se produziu a menos, porque produziu mais açúcar com a mesma cana. Então, acabou equilibrando também, depois logo a gasolina voltou a subir, e hoje está mais ou menos equilibrado, não é uma coisa boa. As usinas que fazem só álcool estão sofrendo ainda, mas que fazem açúcar e álcool já resolveram o problema delas. Então, eu diria que esses foram os setores que mais apanharam, mas todos eles já se reequilibraram
estão tocando. E o Brasil foi um dos países do mundo um dos poucos países do mundo que aumentou as exportações do agro no primeiro semestre desse ano, em carne, soja, milho e açúcar. Né? Então, foi uma importante demonstração de competência do setor. Aproveitando essa sua deixa, qual que é o peso da atividade do agronegócio na economia brasileira hoje? 23%. Eu gostaria, avançando um pouquinho, o senhor, quando o ministro, teve uma lei sancionada que pretendia massificar o seguro rural. Eu gostaria de saber qual é o cenário atual em relação ao seguro rural e a sua opinião em relação a como o governo atual vem atuando nesse sentido. O seguro rural é uma lei que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz no governo foi o seguro rural, graças ao apoio firme da Frente Parlamentar Agropecuária, porque é uma lei, né? Então, foi uma lei. Logo que eu entrei, eu sonhava com seguro há 40 anos, como uma perna central da estabilidade da renda no campo. Né? E fizemos a lei em 2003 mesmo. Hoje, passados 17 anos, você não tem ainda 10% da área agrícola brasileira coberta pelo seguro. Por quê? Porque o governo nunca fez a parte dele na questão orçamentária, reclamando recursos para a subvenção ao prêmio, que é a base do seguro rural em qualquer país do mundo. Mas este ano, a ministra Tereza Cristina, de novo, é uma pessoa muito preparada, já quase dobrou o orçamento para seguro rural em relação aos anos anteriores. Onde já deu uma melhorada significativa. Ainda é pouco, mas um primeiro passo foi dado e eu acredito que as coisas vão avançar. Eu penso nesse negócio, Marcelo, como uma coisa bastante estruturada. Eu penso no seguro rural como um tripé para a estabilidade da renda. Eu acredito que, com o tempo, só vai ter crédito rural quem fizer o seguro rural. Os bancos todos vão se garantir com o seguro. Estados Unidos não precisa de banco do Brasil para emprestar para a agricultura. Todo banco empresta tem seguro funcionando. Então, não tem problema de crédito. Né? Mas, com o seguro funcionando, o crédito vai crescer muito na área privada também. Então, seguro, crédito e preço de garantia, que é a forma de se amarrar a remuneração ao produtor nesse concerto todo de uma renda rural. Então, eu acredito que nós teremos um dia o seguro funcionando, o que garantirá o crédito acoplado a um programa de preço de garantia. E tudo isso vai estar amarrado a um quarto pé do processo, que é a tecnologia. Ninguém dará seguro sem tecnologia. Você não vai dar um seguro para o produtor rural, vai plantar sem tecnologia. Então, o seguro com o crédito de garantia vão estimular a tecnologia mais moderna no campo. Eu acho que com esse quadrilátero, nós teremos uma agricultura muito mais consistente e muito mais estabilizada em termos de tempo. É preciso compreender aqui uma coisa, um conceito, viu, Marcelo, que não está claro para a sociedade brasileira ainda. A Europa passou fome durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, os governos europeus se juntaram com a decisão: nunca mais vão passar fome aqui. E criaram a PAC, a Política Agrícola Comunitária, que, juntamente com o aço, foram os elementos motivadores para a criação da então Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia. Né? Segurança alimentar. Por quê? Porque os governos dos países desenvolvidos sabem que um homem com fome é um homem bravo. Um homem com um filho com fome é um revolucionário. Então, a falta de comida gera instabilidade social e, portanto, política, que enfraquece os governos. Então, os governos da Europa, que viveram o período da guerra, com alguns momentos de fome dramática, resolveram não passar a fome nunca mais e criaram um modelo de agricultura com base em subsídio, seguro, crédito garantido, crédito para exportação, para quê? Para não faltar comida para o consumidor. Não é porque o agricultor é simpático, é porque ele é o único instrumento capaz de gerar segurança alimentar. Mas o que importa não é o produtor, é o consumidor ser atendido. Então, esse conceito de segurança alimentar, que é um conceito que não chegou ainda com clareza para nós. A ONU, na virada desse século aqui, fez um trabalho, você deve lembrar desse trabalho, até 2050, quando seremos 9 bilhões e 7 milhões de pessoas, precisa aumentar em 60% a produção de comida no mundo. Por que a ONU se preocupou com segurança alimentar? Porque o papel da ONU é garantir a paz no mundo. E ela descobriu, finalmente,
não haverá paz, não haverá fome. Então, passou a olhar a segurança alimentar uma coisa central para que haja combate à fome no mundo. Esse tema é que é a base da estratégia de uma política estruturada da agricultura que tem na tecnologia, no seguro, no crédito, no preço de garantia, um quadrilátero formal. Talvez a ausência desse cenário que o senhor descreveu também explique um pouco e seja um gancho para a próxima pergunta. Recentemente, o noticiário foi tomado pela alta do arroz, que é um item importante no dia a dia do brasileiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para que a gente pudesse entender esse movimento e, inclusive, aqui encaixando a pergunta que nos foi enviada aqui pelo Ulisses, sobre a questão dos estoques reguladores. Por que não temos estoques reguladores no arroz? O que aconteceu para o arroz ter subido tanto de preço? Bom, a resposta é fácil, mas é longa. 3 fatores aconteceram. Vamos lá contar um pouco de história, né? Nós consumimos mais ou menos 12 milhões de toneladas de arroz no Brasil, anualmente. E produzimos 11 milhões. Compramos o resto do Mercosul, basicamente do Uruguai, um pouco da Argentina, porque é um processo natural, né? Nós somos um mercado relativamente bem articulado, então não falta arroz nunca, porque os países vizinhos têm o suficiente para o nosso abastecimento. Assim como o trigo. Nós importamos quase todo o trigo que consumimos da Argentina e do Uruguai também, porque nós não produzimos nem 50% do trigo que nós precisamos consumir aqui no Brasil. Então é uma coisa normal, isso aí, normal. E não falta, porque sempre tem lá, sempre tem aqui. Esse ano eu considero 3 fatos curiosos. Primeiro, é que com o câmbio muito favorável, ficou atraente exportar arroz, que não é normalmente um produto muito barato no mundo, não é um produto que tenha... O comércio de arroz no mundo corresponde a 10% da produção de arroz no mundo. Todo mundo consome no mercado interno o suficiente, ou do vizinho e tal. É um produto pouco comercializado. Mas esse ano, com a pandemia e com a demanda crescente por alimentos no mundo inteiro, de novo, a segurança alimentar voltou a ser uma coisa relevante. As pessoas se deram conta de que pode ficar sem comprar sapato, vestido, televisão, mas não pode ficar sem comprar comida. Todo mundo resolveu comprar comida para garantir o seu abastecimento dos seus países, dos seus consumidores, né? Então, o arroz passou a ser demandado e o crédito, o câmbio muito favorável. Nós exportamos quase 1 milhão e 300 mil toneladas de arroz, que é uma coisa raríssima para acontecer. Então, exportamos com a tranquilidade de que nós vamos trazer do Uruguai, da Argentina, que está aí, vizinho. É a mesma coisa para o Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou no Paraguai. É vizinho, né? Só que nós exportamos isso e todo mundo exportou também, porque o mercado foi favorável para todo mundo. E, além disso, houve um aumento de consumo interno com um importante programa que o governo fez de R$600 durante 3 meses para populações que estavam desfavorecidas. Isso aumentou o consumo do produto básico, que é arroz, para o povo. Então, nós aumentamos o consumo, exportamos mais e não tinha o que importar rapidamente dos vizinhos pela mesma razão. Todo mundo exportou também. Então, deu um descasamento entre a oferta e a procura circunstancial. E isso é um problema irrevogável. Você não vai jamais revogar a lei da oferta e da procura ou a lei da gravidade. São leis que são universais, tá certo? Estou fazendo uma brincadeira, mas essa é a verdade. Ou então, ainda que muita gente insista em não respeitar essa lei, né? Pois é. E aí vem a pergunta que você colocou. Bom, então, obrigado, bem. Então, por que não faz estoque regulador? Porque não tem precisado. Não precisa estoque regulador, né? Com um país que tem uma postura liberal, como é o caso do Brasil, não precisa mesmo. Eu até acho que podia ter um pouquinho de estoque por uma semana, um estoque de uma semana. Mas veja, se você consome 12 milhões de toneladas de arroz por ano num país desse, você está falando em 1 milhão de toneladas por mês ou 250 mil toneladas por semana. Então, se fizer um estoque, o que é 250 toneladas? Um estoque mínimo. Não vai resolver. É o que precisaria, supondo, para ter uma semana de tempo para trazer da Tailândia, de outro país, onde tenha sobrando arroz, tá certo? Então, é uma questão estratégica a ser decidida. O Brasil decidiu
que não precisa fazer estoque regulador, porque não precisa mesmo. Há muitos anos não precisa. Eu vivi um problema desse quando eu fui Ministério da Agricultura em janeiro de 2003. Foi uma coisa engraçadíssima. De novo, uma soma desses fatores. O que aconteceu com o milho em 2003? Em 2007 e 2008, os preços do milho despencaram abaixo do custo de produção. Por quê? Porque teve uma safra gigantesca, uma oferta gigantesca de milho, preços caíram. E o governo não tinha dinheiro para cumprir a lei do preço mínimo, que é uma lei federal. Quando o preço cai abaixo do preço mínimo, o governo é obrigado a comprar ou pagar a diferença para estimular o mercado a voltar ao preço mínimo. O governo não tinha, então o preço foi lá, quebrou um monte de produtor de milho, que plantou milho à vontade, deu uma safra gigantesca e o preço foi lá embaixo. Em compensação, todo mundo que criava frango ou porco aumentou o número de novos animais, porque o milho estava muito barato. Então, ganhava dinheiro vendendo frango e vendendo porco. No mercado interno e externo. Então, foi um descasamento. Todo mundo parou de plantar milho, porque o preço foi muito baixo. Todo mundo passou a criar mais porco e frango, porque o preço era muito barato do milho. Resultado, em janeiro de 2003 não tinha milho. Tinha excesso de frango, excesso de porco e não tinha milho. E não tinha estoque de milho. Fácil. Vamos importar milho da Argentina, que é vizinho, Estados Unidos, que é aqui pertinho. Não podia. Porque todo milho da Argentina e americano era transgênico. E naquele tempo era proibido o consumo de transgênico no Brasil. Então, simplesmente não tinha milho para comprar no mundo. Não tinha milho para você. Então, começou a morrer frango de fome, o porco morreu de fome. Uma tragédia. Nos primeiros 2, 3 meses de 2003, 4 meses de 2003. Aí o que eu fiz? Eu fiz um gigantesco programa de safrinha. Não tinha safrinha naquele tempo. Hoje a safrinha, chamada segunda safra, é o dobro da safra de verão. Safra de inverno. Naquele tempo não tinha praticamente safrinha, ninguém plantava milho no inverno. Fiz um programa com preço mínimo, com crédito, e pusemos 12 milhões de toneladas de milho logo no final do primeiro semestre. E resolveu o problema do abastecimento. Então, o que faltou? Uma estratégia entre produtores de frango, produtores de porco, produtores de milho e o governo para montar uma linha articulada de preço de garantia que desse segurança para uns e para outros. O produtor de milho para ter resultado e o produtor de frango para ter resultado. Né? Quanto hoje nós fizemos isso, a coisa resolveu-se. Então, o negócio do estoque estratégico é uma coisa interessante para países gigantescos que têm dificuldade de abastecimento interno. A China não consegue produzir soja e milho porque ela consome. Então, ela tem que fazer um estoque. Que amanhã dá um problema de clima nos países que ela compra, ela quebra a cara. Não é o nosso problema. Então, quer ter um pouquinho de estoque? Faz um estoque para 15 dias. Pode fazer, mas custa caro para o governo. E se ficar 10 anos sem usar aquele estoque, aquilo estraga. E você perde dinheiro, o Estado perde dinheiro. Então, é uma coisa estratégica, ou melhor, de fundamentos econômicos muito precários. Você tem que tomar muito cuidado com isso. No mercado que funciona livremente, nós, como Mercosul, sempre aparecendo, para que fazer estratégia? Agora, com esse câmbio aí e com esse consumo, o câmbio explodiu, vamos exportar. O consumo cresceu, vamos consumir. Não tem arroz. Mas é uma coisa circunstancial. Daqui a pouco resolve. Estamos vivendo uma excepcionalidade que em breve será resolvida. 5 meses está resolvido. É isso aí. Doutor Roberto, eu gostaria de falar um pouco agora em relação a políticas públicas. As políticas públicas normalmente atuam em duas frentes, nos problemas propriamente ditos e na comunicação do governo. Eu gostaria que o senhor, em relação ao agronegócio, fizesse uma avaliação do atual governo, a sua atuação propriamente dita e a sua comunicação sobre o setor. Olha, eu não gosto de fazer comentário sobre o governo, porque eu já fui governo. Se eu fizer um comentário positivo, fica parecendo uma coisa de elogio barato. Se for um comentário negativo, eu estou fazendo uma crítica. Eu já fui governo, não sei como é que é esse negócio aí. Né? Então, eu não vou falar do governo de maneira geral. Eu vou dizer para você o seguinte. Nós temos uma ministra da Agricultura extraordinária. A ministra Tereza Cristina é extraordinária. Ela é agrônoma, conhece a tecnologia. Ela é agricultora, conhece o setor. Ela foi secretária de Agricultura, Mato Grosso do Sul, conhece o governo. Ela foi deputada federal, ela conhece o parlamento. Ela conhece... Encontrar uma pessoa com as conhecimentos dela é raríssimo no Brasil. Então, ela é uma craque. Sabe o que tem que ser feito. E tem um bom poder de convencimento
conseguiu atrair o Paulo Guedes, fez um plano de safra maravilhoso, esse ano melhor do que... Ninguém esperava um plano de safra tão bom no meio da pandemia, né? Mas ela conseguiu que ela é competente. Então, temos uma ótima ministra da Agricultura. Temos um ministro da Infraestrutura extraordinário, que é o ministro Tarcísio Freitas. Esse cara está fazendo coisas em um ano que ficaram 30 anos sem fazer aí. O maior gargalo do agronegócio brasileiro é a infraestrutura. O maior gargalo. Porque a agricultura brasileira era costeira até os anos 70, a 500 quilômetros do mar e das principais cidades de consumo. São Paulo, Porto Alegre, era tudo costeiro, né? Rio de Janeiro, Salvador, tudo costeiro. Então, a agricultura era costeira. De repente, nos anos 70, 80, descobrimos o Cerrado e a agricultura foi para o Cerrado, gigantescamente. Lá abriu o Maracanã da agricultura mundial, que é o Cerrado brasileiro. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, a infraestrutura não foi. Então, deu um descasamento brutal, que ficou 30 anos sem ser consertado por falta de visão de governo. Hoje, tem um ministro extraordinário que está olhando isso. Se continuar com essa linha, em 5 anos vamos ter uma estrutura diferente no Brasil, vai ser outro país, competitivamente falando. Então, eu diria que você tem aí agricultura, infraestrutura, gente da maior competência. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de agressividade diplomática, né? Porque nós exportamos 30 coisas que nós produzimos, né? Os principais produtos principais como nós somos o maior exportador mundial do complexo soja, de açúcar, de suco de laranja, de carne bovina, de carne de frango e de tabaco. Este ano talvez sejamos também de milho. Não podemos ser o segundo. O milho é o primeiro ou o segundo. Somos o quarto em carne suína, quarto em algodão e crescendo em algodão, em carne suína, em flores e orgânicos, enfim, estamos crescendo em tudo. Né? Então, temos um potencial de crescimento. Isso tudo precisa ser feito amarrado com o mercado. Por que o Brasil cresceu espetacularmente nos últimos 30 anos? Por 3 razões internas, que foram tecnologia tropical sustentável, terra para ampliar a produção e gente capaz. O Brasil tem uma gente na agricultura espetacular, empreendedores, e uma juventude que está indo para o campo. O resto do mundo, o jovem vai embora do campo, o Brasil vai indo para o campo. O setor ficou atraente para a juventude brasileira. E um quarto setor, o quarto tema, que é o mercado que cresceu nos países emergentes. Então, esses 3 temas internos, mais o externo, permitiram esse gigantesco crescimento no Brasil, que é uma coisa espetacular. Nenhum outro país fez uma coisa nem parecida com o que nós fizemos em termos de aumentar a produção e ganhando mercados. Mas isso é um tema permanente. Você não pode jamais privilegiar um país em detrimento de outro em relação ao mercado. A China, né? A China é o nosso maior mercado. Hoje, ano passado, 34% que o agronegócio brasileiro exportou foi para a China. Baita importante para nós. E com esse problema da peste suína africana, vai ser mais importante por muito tempo ainda, para carne, para grãos. E não é só a China. É a Indonésia, Malásia, Filipinas, Índia, Tailândia, Coreia. Nós temos que olhar para a Ásia, Oriente Médio, olhar para todos os países. Então, não é achar ruim que a China é um grande país. Tem que ter. Mas também quer exportar para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então, o Acordo Europeu-Mercosul é um acordo central para a gente e estamos correndo risco de perder por uma comunicação inadequada, né? Porque, na verdade, nós temos uma agricultura sustentável espetacular. Espetacular. Não há no mundo quem se compare com o tropical brasileiro, sustentabilidade. Vou dar números para isso. Mas nós temos problemas. Nós temos desmatamento ilegal na Amazônia, nós temos incêndio criminoso, nós temos invasão de terra, nós temos grilagem de terra, nós temos desrespeito ao contrato. Então, nós temos problemas. Não pode tapar o sol com a peneira. O problema existe. Existe. Então, nós temos que dizer, olha, gente, nós temos a melhor agricultura do mundo. Nós temos um problema. Vamos reconhecer que tem, e vamos enfrentar e vamos resolver o problema. Mas tem que enfrentar e resolver mesmo o problema. Não é ficar dizendo que não tem problema. O problema tem. Né? Então, e o concorrente sabe. E o brasileiro, que é idiota, mal brasileiro, alimenta isso contra o Brasil. Né? Então, nós temos que cuidar de resolver os problemas que são reais e mostrar lado positivo, para que o adversário, ou melhor, o concorrente, não se sirva dos defeitos que existem, são insignificantes diante do conteúdo maior, e com isso inibir nossos avanços. Então, a diplomacia tem um papel central daqui para frente
na abertura de mercados, acordos comerciais bilaterais e multilaterais, para que o agronegócio possa continuar crescendo como tem potencial para crescer. Mas só para falar de sustentabilidade, que é um negócio que é a minha praia principal hoje, é assim, eu vou dar uns números para vocês. Do plano Collor, foi dia 15 de março de 1990, faz 30 anos. Lembro bem. Você não parece, é muito novo ainda, mas enfim. Do Não, plano Collor até hoje, até o plano Collor, havia um cirando financeiro no Brasil. Eu, produtor rural, metade da minha renda era overnight. Então, para que aumentar a produção de soja por hectare? Era muito mais barato negociar com o gerente do banco. Então, eu ia ter um agrônomo do banco que tem um gerente do banco, meu amigo. Então, metade da minha renda era overnight. Então, no Collor e vai estar no plano real, acabaram com isso. Então, o que aconteceu? Eu fui obrigado a usar tecnologia. Então, do plano Collor até hoje, olha o número que eu vou dar para você agora. Do plano Collor até hoje, em 30 anos, a área plantada com grãos do Brasil cresceu 74%. 7,4%. E a produção cresceu 345%. A produção de grãos cresceu 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. O que é isso? Tecnologia. Tecnologia. Hoje, mas olha esse número. Nós cultivamos hoje 66 milhões de hectares com grão. Contar a primeira e a segunda safra. Né? São 50 milhões, mas contar uma parte que dobra, dá 66 milhões de hectares. 66. Se nós tivéssemos hoje a produção proprietária que tínhamos no plano Collor 30 anos atrás, precisaríamos, este ano, de plantar mais 103 milhões de hectares para colher a safra recorde desse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares. Não é promessa, não é sonho, não é uma vontade ambientalista. Nós fizemos isso. Nós fizemos com tecnologia, com grãos. Aí com cana, com café, tudo igual. Com carne. Bom, carne, na verdade, é grão ou capim transformado em proteína, né? Frango e suíno é grão transformado em proteína animal. Boi é grão mais capim. Produção de frangos cresceu 491% no mesmo período. É fantástico. Suínos, 265%. É fantástico. O que foi feito na agricultura brasileira tropical com tecnologia, né? Então, é preciso preservar isso, porque é um processo dinâmico. Nós fizemos até agora, tem que continuar fazendo, senão nós vamos ficar para trás algum dia. Então, eu diria para você que não estão muito bem na agricultura, estão muito bem na estrutura, estão médio B na diplomacia, para ser mais agressivo e mais firme, não tem que mudar. O Brasil é grande demais para escolher mercado, nós temos que estar aberto a todo e qualquer mercado e cultivar novos mercados. Nós abrimos do ano passado para cá mais de 60 países novos com o mercado. Tereza Cristina, trabalhando com firmeza. Pequeno, não sei se é pequeno, mas são 60 países a mais. Né? Então você tem que continuar avançando. E eu acho que nós precisamos investir muito em tecnologia. Está ficando um pouco para trás desse processo. Doutor Roberto, na sua resposta, nós tangenciamos aí uma área sobre a qual eu gostaria de falar. No mundo hoje se vive um momento de polarização, existe uma guerra de narrativas e alguns grupos acabam demonizando o agronegócio, né? Aqui no Brasil, no mundo todo, o termo que se usa mais são pesticidas e defensivos agrícolas e aqui se ouve muito agrotóxico. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre esse aspecto. Com prazer. Mas antes, até para puxar o tema, vou fazer um comentário com você. Eu estou convencido. Eu diria para você o seguinte, olha, desde o começo do século, com aquela ideia da ONU, da 2050 e tal, ficou muito claro que o desafio da humanidade no século XXI seria compatibilizar a oferta de alimentos com qualidade, a população crescente no mundo inteiro, com a preservação dos recursos naturais. É o desafio da humanidade. E a solução é simples, tecnologia. A tecnologia resolve o negócio tranquilamente. Basta vontade política para desenvolver tecnologia e para fazer o processo andar adequadamente. A pandemia complicou isso. Porque a pandemia enfatizou o tema de segurança alimentar. Tem que abastecer a população. E o tema da sustentabilidade, que você está falando aí agora, tem a ver com defensivos agrícolas. Então, eu
não tenho a menor dúvida, eu ando muito pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Agora não estou andando, mal ando da minha casa para o escritório. Mas eu estou convencido que a questão ambiental será uma questão de ponta no mundo inteiro aos 50 anos. Por quê? Porque a juventude do mundo quer preservar o meio ambiente. A juventude vai mandar nos próximos 40 anos no mundo. A juventude de ouro vai mandar 40. Então, o tema ambiental vai ser um tema central. Sustentabilidade. É uma das pernas da sustentabilidade. O problema é separar o que é legítimo do que é ilegítimo. Um dia um amigo falou, Alberto, me ajuda, minha neta não quer comer carne mais, porque acha que a carne é fruto do desmatamento da Amazônia e o boi é criado na Amazônia. Primeiro, não é verdade. É verdade. Eu tenho que mostrar a verdade. Segundo, falei, mas a tua neta usa sapatos de couro? Usa, claro, bolsa de couro. Então, é um tema inacabado. Ela não come carne porque o boi é da Amazônia, mas o couro não é da Amazônia. Então, precisa separar o joio do trigo, informar direito. E entre esses temas, separação está o tema do defensivo agrícola, do agrotóxico, do agroquímico, do que você quiser dar aí. Né? Qual é a mentira nesse negócio? É que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico. Isso é mentira. Mentira. A FAO é um estudo mostrando que o Brasil é o 42º país do mundo em agrotóxico. Eu acho que é um pouco exagerado também, 42º. Mas seguramente nós somos o 13º país do mundo em consumo de agrotóxico por hectare. Por quê? Bom, o Brasil consome, claro, nós temos 80 milhões de hectares com a agricultura no Brasil. Tem 5 milhões de hectares, né? A agricultura no Brasil. Nós fazemos 2 safras por ano até 3. Nós somos um país tropical. Tem muito mais doença para a agricultura tropical do que temperado. Na Europa, nos Estados Unidos, neva no inverno, a neve acaba com as doenças todas, com os insetos todos, com as doenças todas. Então, a demanda é muito menor do que aqui. Então, o agrotóxico, o defensivo agrícola, o agroquímico, o nome que você quiser dar com a tua ideologia, nada mais é do que remédio para doença e praga da planta. Você toma remédio, chama urbanotóxico? Não, chama remédio. Quem vai chamar agrotóxico já é um viés, né? Já é um viés ideológico, de agrotóxico. Qual é o problema? O problema é o seguinte. As empresas que produzem defensivos agrícolas são, em geral, multinacionais. Tem nacionais também pequenas, mas as poderosas são multinacionais, que gastam uma fortuna para criar uma nova molécula. E todas as empresas do mundo procuram fazer moléculas cada vez mais sustentáveis, menos agressivas ao meio ambiente, à saúde animal, à saúde humana, porque essa é a vida contemporânea que segue. Então, todo mundo que produz está melhorando ambientalmente os defensivos que produz. Quando lança um produto no mercado, esse produto tem que ser registrado pelo governo do país que vai consumir aquele produto. No mundo inteiro, a média de tempo que se gasta para registrar um produto, fazer pesquisa, universidade de trabalho, para ver qual é a toxicidade que existe daquilo, enfim, há uma pesquisa muito séria, né, para liberar uma molécula nova, demora, na média, entre 2 anos e meio e 3 anos, no mundo inteiro. No Brasil demora, na média, 8 anos. Por quê? Primeiro que é uma burocracia desgraçada. Um produto para ser aprovado no Brasil tem que passar pela Anvisa, pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura. São 3 organismos governamentais que nem sempre falam a mesma língua. Um define uma coisa, define outra. Então, até conseguir fazer esse negócio andar, demora 8 anos e meio. Tem produto que demora 11 anos. Se a média é 8, demora 11 anos para ser lançado. Ora, a vida útil técnica de produção é em torno de 10 a 15 anos. Se demora 8 anos para registrar, o produto já ficou velho no país de origem, já tem produto novo atrás. Então vai formando uma fila para licenciar produtos e vai atrasando o agro. Você vai ficando sempre com o produto mais velho, que eventualmente naquele país que vai comprar da gente, já não usa mais daquele defensivo, por qualquer razão, porque tem um melhor do que aquilo. E nós vamos ficando para trás em termos de liberação. E é isso aí. Era um problema sério, porque você não conseguia atravessar a burocracia de cada um desses elementos. No governo Temer, o ministro Blairo Maggi, que é um agricultor, conhece o assunto,
fez um tour de force, baixou a fila, registrou algumas centenas, 300 e tantos defensivos, estavam na fila anos esperando ser registrado. Mas, sem perder zero de controle de eficiência, de percepção de resultado, o mesmo rigor, só que simplesmente desburocratizou o processo. E aí, o que vem a turma dizer? Encheram o Brasil de defensivo sem controle. É mentira. Foi tudo bem feito. E o atual governo está na mesma linha. A Tereza Cristina está na mesma linha, conversando com o pessoal do meio ambiente, com saúde e tal, e a coisa está avançando com uma visão moderna de evolução. Então, esse é o problema nosso. Agora, claro, qualquer remédio, numa dose errada, pode ser veneno. Então, o defensivo tem que ser tomado pela planta como remédio. Tem que usar o defensivo certo, para a doença certa, na dose certa, na hora certa. Os funcionários que vão aplicar, tem uma lei rigorosa, exige equipamentos muito objetivos, porque se o produtor rural não der equipamento, ele vai ser multado. E se ele der equipamento e não ver se o trabalhador está usando, vai ser multado a mesma coisa. E são multas violentas. Então, todo o processo legal é muito bem estruturado. Agora, se tiver com dor de cabeça, tomar remédio para dor de barriga, não vai curar dor de cabeça e vai dar dor de barriga em você. Então, é isso. É um negócio técnico, científico e bem feito. Agora, existe uma lei no Congresso, do deputado Luiz Nishimura, do Paraná, que agiliza legalmente os processos sem perder qualidade de eficiência. Não vai. Discute, porque a pressão contra é brutal de quem é adversário do agro brasileiro. Então, é razoável imaginar que a cada novo defensivo agrícola, na verdade, a gente está indo para um cenário mais seguro, porque é uma tecnologia nova e mais bem aprovada. É muito didática a sua colocação. Exatamente isso. Pronto, você matou certinho. É isso aí. Doutor Roberto, nós estamos avançando aqui, chegando na reta final do nosso bate-papo, e eu queria emendar aí duas perguntas numa só. O senhor é um entusiasta, né, do cooperativismo. Eu gostaria que o senhor nos falasse como é que isso anda no Brasil. E para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor traçasse quais são as suas perspectivas para o setor do agronegócio, que são extremamente relevantes, porque, na verdade, as perspectivas do agronegócio, pela importância que tem para a economia brasileira, praticamente se confundem com as perspectivas macroeconômicas do país. Por gentileza. Gostei da última pergunta. Bom, a primeira. Né? Olha, o que é o cooperativismo? É uma doutrina universal, todos os países do mundo têm o cooperativismo, cuja definição conceitual é: o cooperativismo é uma doutrina que visa corrigir o social através do econômico. Ou seja, oferece ao cooperado condições econômicas para que melhore a renda e possa evoluir socialmente na escalada social. Então, essa é a doutrina cooperativista. O instrumento da doutrina é a cooperativa. Como é que funciona isso? E em qualquer atividade econômica tem cooperativa hoje no mundo inteirinho. Né? O cooperativismo surgiu. A doutrina tem mais de 3 séculos, mas as cooperativas surgiram mesmo na Revolução Industrial na Europa. Porque a Revolução Industrial gerou um mundo de exclusão social. Né? Milhões de pessoas não tinham mais o que fazer, porque um fazia sapato em casa, fazia roupa, fazia doce, era o negócio do escambo. Né? A indústria acabou com isso. Né? Então, milhões de pessoas ficaram desempregadas sem atividade. Se juntarem em cooperativas para trabalhar, para ser um fator excludente. E daí para frente, pra você ter uma ideia, o mundo hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas filiadas à cooperativa. Mais de 1 bilhão no mundo inteiro. Cada um tiver 3 dependentes diretos, são 4 bilhões de pessoas no mundo filiadas à cooperativa. É mais da metade da população do globo. Nenhuma religião tem tanta gente que tem cooperativismo. Então, a doutrina é extraordinária, com princípios rigorosos. São 7 princípios, aceitos do mundo inteirinho, definidos pela Aliança Mundial de Cooperativas, que eu fui o único brasileiro a presidir em 150 anos de vida. Então, eu conheço 79 países bem cooperativismo. Então, eu posso dizer para você com segurança. Como é que funciona na agricultura, que é a tua pergunta central hoje?
Com a economia globalizada, há uma tendência de que a margem por unidade de produto agrícola diminua cada vez mais. Cada vez mais. Para a concorrência que a globalização impõe. De modo que o lucro do agricultor não se dá mais. O pequeno produtor não tem lucro, não tem escala. É a escala que faz o lucro. Ora, o pequeno, por definição, não tem escala. Ele está morto. Está morto. Se não tiver subsídio, como tem os países desenvolvidos todos, brutal subsídio, está tudo morto. Os subsídios, como eu disse antes, na Europa, nos países do norte, sustentam a agricultura familiar pela razão da segurança alimentar. É outro tema. Mas aqui não é esse problema, não existe. Nem tem subsídio e nem tem problema de segurança alimentar. Então, num país como o nosso, e países em desenvolvimento todo, o pequeno produtor está liquidado se não se juntar a outros iguais a ele para fazer escala. E a cooperativa é isso. A cooperativa permite ao pequeno produtor, irmanado com o seu igual, a ter a mesma escala que o grande tem sozinho, com uma agregação de temas. Primeiro, a cooperativa vai vender para ele o produto necessário e tecnicamente recomendado. E pelo menor preço do mercado, porque na escala também compra um insumo mais barato do que o indivíduo sozinho. Segundo, vai acompanhar o processo da assistência técnica do produtor. Terceiro, vai vender o produto em pool, também renda melhor. Quarto, vai industrializar o produto, agregando valor. Quinto, vai exportar o produto. Então, as cooperativas brasileiras hoje estão nesse caminho. São um movimento relativamente novo ainda, comparado ao resto do mundo. Mas hoje já passa pelas cooperativas brasileiras 50% da produção agrícola brasileira. Com a seguinte característica: 80% dos cooperados brasileiros são pequenos e médios até 100 hectares. Então, isso mostra o vigor do cooperativismo brasileiro, que é jovem, relativamente jovem, comparado ao resto do mundo, e que já responde metade da safra, garantindo a sobrevivência e o avanço do pequeno produtor. Então, isso é cooperativismo na agricultura. Hoje, de crédito, cooperativa de crédito já são um sucesso. Eu criei cooperativa de crédito em 73, na minha cidade, lá no interior de São Paulo. Sou sócio número 1 daquela cooperativa de crédito lá em Guariba. Hoje eu sou sócio número 1 milhão de uma agência, de uma cooperativa de crédito na Região Paulista. Então, isso mostra, nesses 40 anos, a explosão de crédito no Brasil. E hoje o cooperativa de crédito já responde por 20% da crédito rural. Então, é um gigante. Nós temos hoje 3 bancos cooperativos no Brasil. Se fosse um banco só, seria o 6º maior banco do Brasil. E será um dia. Caminha para isso, fatalmente. Então, o cooperativismo agropecuário é um instrumento de inclusão social, de crescimento econômico e social dos cooperados. Essa é a função das cooperativas. Então, a primeira pergunta respondida, acho. Né? Muito bem respondido. Mas esse é um assunto... Bem, eu já tenho livros escritos sobre cooperativismo, é uma coisa que eu mais gosto de falar. Seria bom falar um dia inteirinho só sobre cooperativismo. E a tua pergunta? O agronegócio brasileiro, qual é o horizonte nosso? Vou responder com um trabalho feito pela OCDE, recentemente, que o SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, referendou há 1 ano e meio atrás, dizendo o seguinte: para que não falte comida no mundo nos próximos 10 anos, não é 50 anos como a FAO, a ONU olhou para 2050, não. Daqui a 10 anos, esse estudo é revisitado todos os anos. Daqui a 10 anos, para que não falte comida no mundo, precisa aumentar a produção de alimentos em 20%. Para que não falte comida no mundo, a oferta mundial de alimentos tem que ser 20% maior do que ela é hoje. Moleza. 2% por ano? Não é moleza. Os Estados Unidos crescerão no máximo 9%. Canadá, 10%. A União Europeia, 12%. A Oceania, 9%. Depois da Eurásia, China, Índia, Rússia, incluindo a Ucrânia, 13%. Ninguém cresce 20%. Então, os estudos feitos não são estudos nossos, hein? O Brasil nunca fez estudo aí. Pela OCDE, pela FAO e pelo USDA, dizem rigorosamente o mesmo número. Em 10 anos, para que o mundo cresça 20% na oferta de alimentos, o Brasil tem que crescer o dobro, 40%. Então, o mundo, veja bem, o mundo acadêmico, quem estuda a economia global, diz o seguinte: gente, Brasil, pelo amor de Deus,
aumente sua safra de alimentos em 40% em 10 anos, para que o mundo aumente a metade e não falte comida para ninguém no mundo. Então tem um desafio de fora para dentro notável. Notável. E não estão fingindo nada conosco. Não estou sabendo. É uma demanda global sobre o Brasil, estudada cientificamente, tecnicamente. Nós precisamos aumentar a nossa... E por quê dizem isso? Porque nós temos terra, tecnologia e gente preparada. Falta a estratégia. Uma estratégia que articule isso, que tenha uma política de renda adequada no campo, uma estrutura adequada, tecnologia para valer, uma diplomacia mais agressiva, uma defesa sanitária bem feita. A pandemia mostrou que a defesa sanitária do mundo é precária e nos países também. E nós temos uma ótima defesa sanitária. Pode melhorar muito? Pode melhorar muito. Nós podemos ser exemplo no mundo inteiro. Então, uma estratégia dessa, nós vamos ser os campeões mundiais da segurança alimentar de verdade, né? E, portanto, campeão mundial da paz, porque não vai haver paz enquanto houver fome. O que está acontecendo hoje, Marcelo, que se vê na Europa, agora até diminuiu por causa da pandemia, mas até o ano passado, toda semana morria gente no Mediterrâneo, vindo da África, do Oriente Médio, da Ásia, para os países europeus, em busca do quê? Comida, paz. Porque nos seus países de origem faltava comida sem a guerra. Então, não haverá paz enquanto houver fome no mundo. E o Brasil pode ser o campeão mundial da paz. Basta termos uma estratégia adequada. Eu estou muito confiante com alguns dos ministros que nós temos hoje que as coisas podem evoluir. Mas tem que haver uma política articulada com o setor privado. Nós somos, como eu já falei para vocês, exportadores de 7 commodities. Em primeiro lugar, 7 commodities. O primeiro, o segundo, 7 e 8 commodities. Mas nós produzimos 3% da fruta do mundo. Perdão. O Brasil é o terceiro maior produtor de fruta do mundo. É o maior produtor. Quando nós exportamos, nós somos o 23º colocado em exportação de fruta. Tem uma estratégia. O Chile e o Peru exportam mais fruta do que nós. Cada um dos dois mais fruta do que nós. É o pimento. Aumentamos. Leite, nós exportamos leite. Praticamente nada exportamos de leite. Peixe, nós temos 8 mil quilômetros de costa. 16 mil água doce do mundo. Tem que produzir peixe para vender para o mundo inteiro. Então tem que ter estratégias que articulem o público privado nessa direção. Né? E com isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre digo, olha, eu estou com quase 80 anos, né? Então, eu me preocupo. Eu ainda quero ver os seus filhos e os meus netos carregarem a taça de campeão mundial da paz. Nós vamos carregar. Tem que trabalhar para isso. Não é dado, não está de graça. Tem que trabalhar para isso aí. Uma boa estratégia. Roberto, acho que nosso bate-papo não poderia terminar de forma melhor com essa mensagem que o senhor nos encaminha. Temos um cenário desafiador pela frente, mas podemos ser otimistas. Foi um grande prazer para mim poder ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Eu tenho certeza que todos aqueles que tiverem acesso a esse material também vão chegar a essa conclusão. Muito obrigado, foi uma grande oportunidade que o senhor nos deu. Eu espero que a gente possa repetir esse bate-papo um dia. Muito obrigado mesmo. Um abraço, Marcelo. Obrigado a você. Até a próxima, se Deus quiser.